Olá, o relatório anual da Adelman Truster Barman mostra a queda da confiança na imprensa em todo o mundo. Foram entrevistados mais de 33 mil pessoas em 28 países e elas disseram confiar menos na imprensa que em governos, ONGs e corporações. Para entender a pesquisa, vamos conversar com Luciana Gurgel, editora da Mediatalks, e Eduardo Ribeiro, publisher da Jornalistas Editora. Luciana, vamos começar explicando um pouco mais essa pesquisa. Como é que foi feita essa pesquisa? O que é que representa essa pesquisa? E que instituto fez essa pesquisa? Obrigada, Maurício. Obrigada pelo convite, porque essa pesquisa ela tem uma importância muito grande. Ela é um dos mais importantes estudos globais de confiança nas instituições. A Edelman é uma agência de relações públicas, uma agência de comunicação, com presença global no Brasil e em vários outros países, e eles vêm fazendo esse estudo desde 2012. No início eram menos países, esse ano foram 28, então a comparação das séries históricas às vezes não é muito precisa, né? Porque se você comparar de 10 anos para cá, nem todos os países estavam espelhados. Mas o que nós estamos falando agora é do resultado do relatório de 2021, comparando com 2020. Então, foram 22 países, e ele dá 27 países, e ele dá um retrato muito preciso da confiança nas instituições, basicamente, as grandes instituições da nossa sociedade, os governos, as ONGs, as organizações não governamentais, o setor privado, o setor corporativo e a imprensa. E nesse ponto, como você adiantou, a imprensa ficou realmente em quarto lugar, né, em comparação a todos os outros. Mas isso não é um resultado, né, tão ruim, né, para a instituição imprensa, porque, na verdade, ela, mesmo em quarto, ela cresceu 2 pontos globalmente. E temos que lembrar que foi um ano da pandemia, um ano em que a imprensa foi muito importante, que o jornalismo foi e está sendo muito importante. E no Brasil, a notícia é um pouquinho melhor, porque apesar de também ter ficado em quarto lugar, a imprensa cresceu aos olhos da sociedade 4 pontos, o dobro da média global. Eduardo, como é que a imprensa recebe esta notícia? Como é que, de certa forma, os profissionais de imprensa, isso preocupa o profissional de imprensa, de certa forma, essa queda, mas ainda tem-se credibilidade na imprensa. Mas como é que a imprensa em si encara esses resultados? Sempre é ruim você não ter uma credibilidade muito grande, né? Sempre se trabalha buscando credibilidade. E embora a imprensa tenha crescido, isso seja uma notícia auspiciosa, sobretudo no Brasil, e a gente viu por que cresceu, né, pela importância que tem, mas frustra, né, porque todo o trabalho do jornalismo é um trabalho que é baseado na confiança. E se você tem hoje essa confiança desgarrada de outras instituições, isso não é bom, né? Isso significa que nós, jornalistas, temos que trabalhar muito mais, muito melhor, né? E, sobretudo, para enfrentar esse arsenal de fake news que o mundo hoje propaga por todos os lados, né? Então, eu acho que esse estudo é importante para mostrar, sobretudo para as grandes corporações, as grandes organizações, que elas têm que melhorar. E, claro, a gente tem que também separar o joio do trigo, porque quando a gente fala imprensa, o estudo não separa o que é grande imprensa, o que é imprensa qualificada. Ele junta tudo no mesmo estudo. E aí vem a qualificação de coisas boas e coisas ruins, né? E, nesse sentido, talvez o estudo também tenha que decupar um pouquinho melhor isso. De todo modo, nós temos que melhorar. Porque, inclusive, no estudo, a parte que cabe à imprensa, né, a parte que nos cabe neste latifúndio, é incorporada às mídias sociais. As mídias sociais não podem, embora seja uma mídia, seja um canal de comunicação, eu creio que ele não pode ser encarado como uma mídia formal, né, uma imprensa formal, né? Luciana, como é que é encarado essa questão dentro da pesquisa?
Na verdade, existe uma pequena diferença, e é uma diferença sutil, mas importante, né, de ser destacada, que é a diferença entre a instituição imprensa, como o jornalismo como um todo, sem particularizar, e as fontes de notícias. Tá? Então, aí é que realmente o estudo ele identifica quais são as fontes de notícias mais. Ele separa as fontes de notícias mais confiáveis. Então, ele separa entre as notícias obtidas diretamente dos meios de comunicação, seria o que a gente chama, né, no jornalismo, e aí, como o Eduardo apontou, nós estamos falando de todos os tipos de jornalismo, né? Não apenas aquele veículo que a pessoa conhece, gosta e confia, mas é uma percepção geral. Ele separa também o que é notícia obtida por mecanismo de busca. E, se a gente pensar o que é um mecanismo de busca, ele também engloba a imprensa. Porque quando você busca um assunto, coronavírus, você vai encontrar resultados que vêm de jornais, de TVs, e resultados de blogs ou de instituições. E, por último, ele separa também o que vem as notícias recebidas via mídias sociais. E, nesse ponto, há uma diferença marcante na credibilidade e na confiança. A fonte mais confiável que o estudo mostrou foram os mecanismos de busca, né? E isso inclui. E como é que a gente explica isso? Dentro dos mecanismos de busca, você acessa veículos tradicionais, mas também acessa um outro grupo que foi muito bem avaliado nessas pesquisas e tem sido, que são as instituições de saúde, né? As organizações de saúde, como a OMS, como os ministérios, como o Fiocruz, Instituto Butantan. Essas instituições tiveram um ganho de confiança enorme durante a pandemia. Elas sempre, e os médicos, né, e profissionais de saúde. Então, o mecanismo de busca ele foi o mais bem avaliado porque ele incorpora um grupo muito bom, né, de fontes. E as fontes menos confiáveis foram as mídias sociais. Elas ficaram com 35%, né, elas foram avaliadas, a confiança nelas nesse ano foi de 35%. Era 40% ano passado. Né? Isso quer dizer o seguinte: 1 em cada 3 usuários de mídias sociais confia nas notícias que recebe delas. Então, essa é a diferença. A imprensa como um todo, como instituição, mas quando você observa a fonte de notícia, há uma diferença marcante de percepção, e o estudo procurou olhar isso. Eduardo, há também uma questão aí muito interessante que acho que o estudo até chega a levantar um pouco, tocar um pouco nessa questão, que é o bombardeio que as mídias vêm sofrendo de líderes. O Trump era campeão em tuitar contra a imprensa, o Bolsonaro também, né, tentar desestabilizar a credibilidade da imprensa. Isso, de certa forma, contribui para essa visão de pouca confiabilidade na imprensa? Olha, contribui sim. Você pega, por exemplo, o Sérgio Dávila, que é o diretor de redação da Folha, ele em várias conversas, em várias palestras, ele tem falado que a notícia confiável salva, a fake news mata. E ele cita exatamente o Trump quando ele fala da história de tomar desinfetante para cuidar do coronavírus, que aumentou consideravelmente o número de mortes nos Estados Unidos por essa razão. Então, é difícil, né? Porque é como enxugar gelo. Você luta para a credibilidade, e as fake news, elas se extrapolam, e quando ela vem endossada por autoridades maiores, parte da população que é engajada, que é seguidora dessas autoridades, confiam e defendem e são ativistas, né? Então, realmente... Obviamente que a gente sabe que todo governo sofre a crítica da imprensa, né? Se pegar aqui no Brasil, todos os presidentes foram atacados pela imprensa de um modo ou de outro. Mas a questão é que a coisa tomou um vulto agora muito grande, até por causa das redes sociais, né? Porque antes você falava mal da imprensa pela própria imprensa, né? Pela televisão, pela mídia, soltava um release ou dava uma entrevista. Hoje você põe no Twitter, ou você faz uma rede social ao vivo e você dissemina isso por milhões de pessoas, né? Então,
O equilíbrio dessa questão é talvez o grande desafio da imprensa, neutralizar essas ações danosas, né? Luciana, a questão da pandemia foi um ano atípico, né? 2020 foi um ano, né, um ano totalmente atípico, porque a pandemia ela muda comportamentos, culturas e, enfim, né? Viveu-se um mundo muito complexo. O principal canal de recebimento de notícias sobre a pandemia foi a imprensa, né? E combate às fake news, às mídias sociais, que, de certa forma, atrapalharam um tanto o trabalho da imprensa com aquelas contra-informações malucas, de que se você tomar a vacina vai virar jacaré, enfim, teve de tudo, né? Do mais bizarro ao mais... Ainda está tendo, né? Ainda está tendo, né? Quer dizer, a pandemia, de certa forma, como é que ficou a questão da credibilidade? A pesquisa, ela aponta uma correlação entre esse panorama de pandemia e a credibilidade da imprensa? Maurício, a pesquisa ela reflete, né, esse momento da pandemia. Ela não entra em detalhes sobre a pandemia, ela reflete esse momento. E o que ela aponta, né, é realmente uma credibilidade aumentada em um determinado momento, principalmente naquele início, e não foi só essa pesquisa que mostrou, existe um outro instituto que é muito renomado, são os dois grandes institutos, são as duas grandes pesquisas globais sobre jornalismo, atualmente, essa da Edelman e a do Instituto Reuters, da Universidade de Oxford. E no auge da pandemia, eles mostraram que a imprensa só perdia né, como fonte confiável justamente para as autoridades de saúde, para os médicos e para as instituições de saúde, tanto as globais quanto as locais. Então, a imprensa ganhou. Acontece que a pandemia veio evoluindo. E o que tem acontecido recentemente é uma coisa muito perigosa, porque o que era uma notícia, digamos, né, importante, boa, que todos estavam confiando, ao passar do tempo, com esse negacionismo, né, com o aumento de pessoas negando e indo contra, né, a ciência, a necessidade de isolamento social, distanciamento, de fechamento de comércios, isso começou a causar um movimento contrário de ataques à imprensa, não só de lideranças políticas, né, como falamos aqui, mas também de atores da sociedade, de grupos radicais como o QAnon, né, que é um grupo que ganhou muita força, né, durante a pandemia, e o discurso deles é atacar a imprensa. Né, é a história o triste ditado se a notícia é boa, não é boa, mate o mensageiro. Então, o que tem se visto, e na Europa, inclusive, em países desenvolvidos, né, Itália, aqui no Reino Unido, né, Alemanha e França, são ataques, inclusive físicos, manifestações em que a gente tem vários filmes, várias gravações disso, manifestações em que que manifestantes chamam a imprensa de imprensa terrorista, imprensa mentirosa. Então, houve um ganho de confiança, mas essa confiança vem sendo minada em função desses ataques, que não são só... O Trump ajudou muito, né? O presidente Trump. A gente falou de uma pesquisa no Media Talks, em que ele tuitou mais de uma vez por dia contra a imprensa, e não estamos falando de fake news enfim, sobre a pandemia, estamos falando de ataques diretos à imprensa. Foi mais de um por dia, nos 5 anos em que ele ficou no Twitter, desde quando ele se lançou presidente até o dia em que ele foi retirado da rede. Então, tudo isso podemos atribuir à pandemia. O presidente Trump, por exemplo, era um crítico muito feroz de aspectos da pandemia, como o isolamento social, como questionando, né, a necessidade de uso de máscara. Então, a pandemia teve um início que foi bom, mas está tendo um final que não é bom. Agora, Eduardo, como combater isso, né? Quer dizer, como retomar a questão da credibilidade da imprensa? Porque houve um tempo em que essa credibilidade era imensa, né? Você tem 1000 exemplos ao longo da história de um nível de credibilidade muito grande, inclusive em contraponto a governos, instituições políticas, enfim.
como, de certa forma, trabalhar para que haja uma maior credibilidade na imprensa e haja uma maior aceitação da população com relação aos debates promovidos pela imprensa? Maurício, de um modo geral, a gente tem um outro desafio, né, que mostra a dificuldade com que a gente vai estar lidando, vai continuar lidando com esse assunto, que é a redução do número de profissionais na grande imprensa. A imprensa perdeu, né, perdeu receita, quase todos os veículos passaram por dramas financeiros, demitiram, muitos fecharam, né? Então, você tem hoje uma força de trabalho que tem um ganho muito grande na pandemia, se agiganta na pandemia, né? As pessoas se desdobraram, né? Teve cortes de salários, inclusive, mas a realidade é a seguinte, né? É um sacrifício que não é sustentável. Então, a mídia ela está vulnerável em seus aspectos financeiros e está sob ataque, né? Sob ataque de autoridades. Eu acho que isso a mídia sozinha não consegue resolver. Ela é parte do processo, né? É o processo da democracia. A área política tem uma importância fundamental, né? Estamos falando na TV Senado, Congresso, tem uma importância fundamental na história dos freios dos pesos e contrapesos, freios e contrafreios das instituições. Sozinha, a mídia dificilmente vai resolver, porque ela o poder... Pega um grande jornal. Qual é o faturamento de um grande jornal hoje no Brasil? Tira a Rede Globo fora, né? 800 milhões de reais, 1 bilhão de reais. Isso é faturamento de empresa média de qualquer indústria, né? Então, as empresas financeiramente são muito acanhadas, de um modo geral, né? Elas têm o poder da fala, o poder do verbo, mas não têm o poder da verba, né? Que, com a publicidade em frangalhos, elas se ressentiram muito. Então, a opinião minha, muito, muito pessoal, é que sozinha a mídia não resolve. Quem tem que resolver é a sociedade, com muito envolvimento político e até econômico. Até das corporações que a gente citou aqui, as corporações têm um papel importante em retomar o seu fluxo de investimentos para a imprensa. Isso vai ajudar a fortalecer, você ter grandes talentos, você ter equipes de maior qualidade à frente das redações. É isso que eu penso. Luciana, e de que forma a pesquisa ajuda a criar esse novo panorama, um novo panorama de maior credibilidade e de maior sustentabilidade da imprensa? Porque a pesquisa, ela existe, mas ela não existe por si só. Ela está dentro de uma estrutura que você se analisa nesses dados. De que forma a análise desses dados pode favorecer a imprensa? É sempre necessário refletir sobre o momento, sobre o que está acontecendo, olhar com lupa e ver quais são os caminhos. O que essa pesquisa ajuda é mostrar aonde estão as vulnerabilidades, né? E a vulnerabilidade que tem aqui o Eduardo mencionou, a questão econômica, a questão de sustentabilidade, mas tem também a questão da própria qualidade da informação, da própria educação da sociedade. E uma das coisas que a pesquisa mostra, e é muito importante, é como a própria sociedade está preocupada com a desinformação, né? E ela mostra, num dos aspectos, que a educação midiática, né? Assim, o que se considera os bons hábitos, né, de lidar com as informações na internet, ainda são muito baixos. A própria sociedade reconhece isso. Existe são 39% das pessoas pesquisadas no mundo inteiro acham que não usam bem, não lidam bem com as informações. E o que é lidar bem? É conferir o que recebe antes de repassar, né? É ter certeza de que fontes olha. E o interessante é que também a própria sociedade, isso a gente está falando no mundo inteiro, não apenas no Brasil, colocou a necessidade de mais educação midiática como a segunda coisa mais importante a ser alcançada esse ano.
né? Então, assim, o que eu acho que a pesquisa chama atenção é que há uma questão complexa, né, com as mídias sociais. Elas trouxeram muitos benefícios, elas conectam as pessoas, elas ajudam a própria informação de qualidade a se disseminar, mas, ao mesmo tempo, elas são um território livre. E isso está sendo muito examinado, e não apenas do ponto de vista da sociedade, mas como dos próprios legisladores. Vários países estão muito avançados em legislações, e esse ano deve ser um ano decisivo nesse aspecto, em legislações para regulamentar não apenas a relação comercial entre as empresas digitais, né, Google, Facebook, e todas as que passaram a concentrar a propaganda, né, e com isso ganharam muito poder, mas também a questão do conteúdo. O Reino Unido, por exemplo, e a União Europeia já fizeram os seus projetos de lei, já estão em tramitação, com legislações que vão ser muito rigorosas no controle do discurso de ódio, de racismo e de desinformação. Então, essa pesquisa, ela chama atenção para essa necessidade, mas realmente é um problema da sociedade, e os legisladores têm um papel muito importante nisso, estão tendo no mundo inteiro, e no Brasil precisam ter também. Eduardo, há uma discussão muito grande sobre a questão das faculdades de jornalismo, e um dos debates que há muito tempo vem sendo produzido é o seguinte, que a faculdade ela pode não formar bons profissionais, mas ela pelo menos forma um profissional preocupado com aquele trabalho que ele vai fazer, né? Quer dizer, preocupado em uma maior qualificação desse trabalho. O caminho seria exatamente por aí, buscar uma qualidade melhor da informação e da veiculação dessa informação? Eu não tenho dúvida disso, Maurício, porque você fazer bom jornalismo, você precisa ter cultura, você precisa ter conhecimento, você precisa ter talento, né? Técnica ajuda, a técnica, sem dúvida, é fundamental, mas você precisa ter todo o conhecimento para poder fazer as abordagens que são necessárias. No caso das escolas de jornalismo, a gente tem, vamos dizer, a gente vem de 2 décadas, talvez, de proliferação, porque com a obrigatoriedade do diploma, as faculdades proliferaram no Brasil afora, e o mercado, ao contrário, encolheu, né? Então, você tem uma coisa descalibrada entre o que as faculdades aportam ao mercado e o que o mercado consegue absorver. Mas, de certo modo, o que acontece é que, com a formação profissional, você elimina aquela coisa assim do jornalismo de compadrio, né? Aquela coisa do você colocar as pessoas que são chapa branca para poder fazer as grandes narrativas, né? Então, a gente tem aí a questão da qualificação. O ideal, o que é? Você ter um curso de jornalismo e ter um outro curso para você se qualificar melhor, né? E, de um modo geral, hoje, quem se forma tem muita dificuldade para entrar no mercado. Como é que se a gente vê o encolhimento das redações, qual é o acesso hoje a uma redação? Vou brincar aqui, vou fazer uma brincadeira, né? Só quando morre alguém, né? Morre alguém, abre uma vaga. Porque quem está dentro da redação não quer sair de jeito algum, porque sair não vai ter outro lugar. As carreiras no jornalismo são outro obstáculo, né? Não tem planos de carreira nas grandes redações ou nas redações de um modo geral. São raros, né? Antigamente, como é que você crescia na profissão de jornalismo? Era mudando de emprego, né? Você saía do emprego, ia para outro e ia melhorando, né? Porque também já não tinha um crescimento vertical quase. Hoje você não tem nem o vertical nem o horizontal, é muito pouco, né? Então isso está ajudando o novo jornalismo que está surgindo, o jornalismo independente, o jornalista empreendedor, né, montando seus negócios. Nós temos vários casos de sucesso, né? E isso, de certa forma, areja o jornalismo e nos dá a esperança de que a profissão volte a ter a força, volte a ter o vigor que sempre a gente teve, né, com o quarto poder e etc. Luciana, a gente já está com o tempo bem apertado. Eu queria rapidinho que você falasse um pouco, particularmente, das questões da pesquisa que envolvem o Brasil. Parece que há uma certa esperança, porque aumentou a credibilidade no jornalismo no Brasil, não é?
Sim, sim, aumentou a credibilidade. O Brasil foi um dos países que ganhou, né? O Brasil ganhou mais do que os outros países. No Brasil, o Brasil subiu. No mundo inteiro, a imprensa em geral subiu 2 pontos e no Brasil subiu 4 pontos, né? O jornalismo como instituição. Foi o dobro da média global. O Brasil ficou em sexto, foi o sexto maior crescimento. E isso é muito significativo porque nós estamos falando de uma comparação com 27 países com imprensa muito sólida, com democracias muito sólidas, e o Brasil vem, né, passa por um momento difícil, não apenas da pandemia, mas a própria polarização política. Então, a pesquisa tem, para o Brasil, ela tem boas notícias, porque, apesar de todo esse cenário, há um reconhecimento. Maravilha. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Cidadania. Muito obrigado pela audiência de vocês. E se vocês quiserem rever esta e outras entrevistas do Cidadania, é só acessar a nossa página na internet, senado.leg.br/tv, ou o nosso canal no YouTube. Obrigado mais uma vez pela audiência e até o nosso próximo Cidadania.